É também com este tema que vamos começar hoje a conversa em estúdio. Eu estou na companhia do Vítor Pinto, do Pedro Sousa e também do Bernardo Ribeiro. Bernardo, o que esperas para esta noite em que parece haver tanta coisa em jogo, inclusivamente uma possível despedida de José Mourinho da Luz, como dizia o Gustavo e como ouvíamos também estes adeptos? Eu acho que, para mim, ainda é cedo dizer que há uma despedida de José Mourinho da Luz, porque acredito em José Mourinho. Ele diz que ainda não falou com o Real Madrid, e depois também me parece muito evidente que Florentino Pérez ainda não tomou uma decisão em relação ao futuro do Real Madrid. Apesar do Pedro já ter dito aqui algumas vezes nos nossos programas, tem uma informação contrária, não é, Pedro? De quê? De que José Mourinho já terá conversado. É evidente que ele tem conhecimento das propostas, evidentemente que ele tem conhecimento do interesse do Real Madrid. Eu não estou a dizer o José Mourinho, nem que não tivesse empresário, nem que não tivesse empresário, sabia do interesse do Real Madrid, né? Quer dizer, até a minha mãe sabe que o Real Madrid tem interessado no José Mourinho, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que me parece que o José Mourinho não tem nada fechado com o Real Madrid, portanto, eu acho que não posso falar de uma despedida do José Mourinho do Benfica se ele não tem nada. Até porque me parece, muito sinceramente, e essa é a parte mais importante, me parece que o Real Madrid não tem uma decisão fechada em relação a este tema. Acho que o José Mourinho, fruto do trabalho de Jorge Mendes e de outras pessoas, tem cada vez mais um nome importante na decisão para Madrid. E se queres que diga o Clemente, muito sinceramente, é o Benfica chegar aqui a este jogo, um jogo onde tem a faca e o queijo na mão, porque o Braga sofreu uma derrota difícil de digerir, sei lá, da mesma forma que a derrota no derby foi difícil de digerir para o Sporting e sentimos que o Sporting caiu ali uns furos. Eu acho que esta derrota na meia-final para o Braga foi uma derrota que de certeza que custou, não é? Custou-nos a nós que não jogamos no Braga e estávamos apenas a torcer por uma equipa portuguesa numa prova europeia, quanto mais ao Braga, até pela forma como foi, porque o Braga bateu-se muito bem e acabou por ser traído por perder um homem ali tão cedo. Portanto, eu acho que este é um jogo onde o Benfica tem a faca e o queijo na mão e acaba por chegar a este jogo sem, como dizia ali aquele adepto, sem saber se tem treinador para a próxima época neste momento fechado. E quer dizer, e obviamente, se não sabe se tem treinador fechado, obviamente, por muito que tenha jogadores vistos e trabalho feito nesse sentido, ainda não fechou nada, não é? Ainda não fechou nada e se calhar está a perder tempo. E nós sabemos como no futebol o tempo é dinheiro e acho que isso é uma pena porque acho que o Benfica devia... Atenção, eu acho que o Benfica tem todo o direito a não querer ficar com José Mourinho, isso é uma decisão da estrutura do Benfica. Agora, esta não decisão e este viver em lume brando, acho que está a prejudicar o Benfica, claramente. Acho que isso já se mostrou esta época por causa do ambiente e acho que pode ser penalizador para a próxima. Vítor, mas hoje é dia 11 de maio, faltam poucos dias para o último jogo da temporada, o tal jogo com o Estoril, em que José Mourinho lembrou ontem em conferência de imprensa que a partir daí então vai ouvir os interessados. Parece-te que neste período, até esse jogo com o Estoril, mediante aquilo que acontecer hoje na Luz e possível segundo lugar para o Benfica, Rui Costa deve fazer alguma coisa? Mais boa tarde, Rita, boa tarde ao nosso diretor Bernardo Ribeiro e ao Pedro Sousa, diretor da CM Rádio, sobretudo todos estão com recorde na hora, com recorde em todas as horas, e dizer-te isto. Cria-se aqui um cenário em que a partir das declarações de José Mourinho, vou-me cingir aqui no recorde na hora, a partir de agora, só em relação àquilo que é dito, e então o que o José Mourinho disse foi que a partir do dia 17 há uma zona franca. Há um triângulo das Bermudas negocial e ele diz que vai falar com quem quiser, pode-se meter num avião e ir para Madrid, ainda não há TGV de Lisboa para Madrid, mas se houvesse, podia-se meter no TGV e ir a Madrid e ninguém vai poder dizer nada. Pode aparecer em Valdebebas, pode passear-se por Santiago Bernabéu e ninguém vai poder dizer nada. Foi isto que o José Mourinho afirmou. Não significa, com isto, que ele já tenha sido entronizado como treinador do Real Madrid. A marca ainda mantém alguns treinadores que vão ao Mundial como ainda sendo hipótese. Agora o facto é que os dias passam e isto é uma situação muito complicada de gerir porque todos os dias o nome de José Mourinho está na comunicação social, aliás, praticamente todo mundo. E eu estive hoje fiz um exercício curioso.
fiz o exercício de confirmar os últimos comunicados do Benfica a desmentir notícias, Rita Pedroso, e tu conheces isso melhor do que eu. E vês a facilidade com que o Benfica, até esta época, não precisas recuar mais, chegou a emitir comunicados por situações praticamente lá na Caprina. E atualmente, além daquilo que se diz diretamente sobre José Mourinho, por exemplo, haver notícias de que Mário Jorge Branco contacta diretamente com Marco Silva, ainda tendo o Benfica treinador, e, vou-me cingir ao que foi dito, tendo contrato para a próxima época e sendo um não tema a renovação ou a saída. Portanto, isso ser noticiado e não ser desmentido quando o Benfica desmentiu, repito, situações lá na Caprina, permite retirar as suas ilações. Perante isto tudo, é um turbilhão inesperado, ou pelo menos que poderia ser evitado. A seu tempo falaremos sobre outras coisas, para já vamos cingir-nos àquilo que foi dito. Portanto, o Benfica vai ter que lidar com isso, ao mesmo tempo que concretiza o objetivo desportivo da temporada, que é hoje, frente ao Sporting de Braga, e no próximo fim de semana, frente ao Estoril, garantir a Liga dos Campeões. Aliás, aí existiria até um cenário em que poderia, como sabes, Rita, o Benfica já festejar hoje o apuramento para o segundo lugar. Não é um título, eu já sei, os críticos de Rui Costa lá vão dizer que isto não é nenhuma conquista especial, que o Benfica perde o campeonato, portanto, o segundo lugar é um prémio de consolação, mas sabemos o quanto é importante. Portanto, e o Benfica, neste momento, está a ver, inclusivamente, um clube que nem sequer está em segundo lugar, que está muito ativo no mercado, que está prestes a conseguir algumas contratações importantes, ou pelo menos está na dianteira em processos de contratações importantes, e eu não consigo perceber, sinceramente, mas pode ser falha de percepção minha, seguramente Pedro Sousa e o nosso diretor Bernardo Ribeiro vão-me ajudar, e eu não consigo perceber o que é que neste processo está a correr bem ao Benfica. Eu tenho muita dificuldade em encontrar o que é que é positivo para o Benfica. Sinceramente, não consigo entender. A menos que alguém... Vítor, posso... Diz, diretor. Eu acho... Para mim só há uma explicação para este comportamento, e não te tomo muito tempo. É o Benfica querer... O Benfica querer, de facto, Marco Silva, não ter coragem de correr... Despedir José Mourinho. Não ter coragem de correr com o maior treinador português da história, com o maior treinador da história do futebol português, e por isso esperar a ver se ele vai para Madrid pelo seu próprio pé, para depois pôr o Marco Silva. Até para o próprio Marco Silva, esta questão é um bocadinho se o Marco Silva está a negociar com o Benfica nas costas de José Mourinho e José Mourinho não sabe nada, também é uma questão muito delicada. Mas é a única... é a tua leitura ou não é a minha leitura. O Vítor perguntou, disse que não estava a ver como é que isto podia estar a correr ao Benfica. Eu acho que a única forma disto estar a correr bem ao Benfica é haver na estrutura do Benfica quem esteja a trabalhar nisto. Assim. Marco Silva. Não, Marco Silva ou no Pedro Sousa? Quer dizer, não estou disponível. Eu sei, mas eu estou a dizer... não tenho o quarto nível. Estarem a trabalhar num treinador, eu diria que Marco Silva seria o nome mais forte, sem... É porque criará uma marca muito forte para o Benfica, deixará uma manancha, uma nódoa, seja o que for, despedir o José Mourinho, não é? Ou não querer ficar com o José Mourinho, até porque há aquele risco muito chato, não é? De não ficares com o treinador e ele a seguir ir para um sítio e fazer um trabalho muito bom e depois tu, quer dizer, ficas, não é? E a questão aqui é, se o José Mourinho for para o Real Madrid, o Benfica vai poder dizer quem é que consegue segurar, não é? Quem é que consegue segurar o Pedro Sousa aqui se veio cá ao Real Madrid? Eu acho que é a única maneira, porque se não for isso, de facto, se não for isso, o Benfica perdeu todo o controle sobre a situação sem grande explicação. Desculpa, Vítor. Mas achas que é só isso, meti Vítor? porque Fazes a mesma leitura? Achas que se calhar está a faltar coragem ao Benfica para tomar essa possível decisão? Essa vontade? Achas que é uma vontade do Benfica, mas tem faltado coragem? Agradeço muito ao Bernardo, porque esta intervenção do Bernardo, somada à intervenção da semana passada, dizendo que depois de ter falado com alguém do Benfica, que o Benfica já estava a perceber que fez porcaria ao conduzir o processo desta maneira, porque era completamente diferente, como é evidente, o Benfica. Claro, eu vejo tudo, aliás. Ando a ver, desde a renovação de Roger Schmidt, todas as justificações que eram dadas e depois, a seu tempo, vamos fazer o confronto com aquilo que é dito para a não renovação, por exemplo, de José Mourinho. Mas em concreto,
passa muito a ideia de que não havia confiança em José Mourinho. Por exemplo, nós partimos do princípio que na altura em que José Mourinho ofereceu a renovação, estava efetivamente a 3 pontos do Sporting. A convicção do José Mourinho é que o Benfica só dependia de si para ir à Liga dos Campeões. Portanto, havia confiança da parte do José Mourinho que esse objetivo primordial, pelo menos esse, porque mais à frente, na ida a Rio Maior contra o Casa Pia, ele inclusivamente falava de fazer pressão sobre o Futebol do Porto para a corrida ao título, mas havia sempre confiança da parte do José Mourinho que era possível chegar ao segundo lugar desde que a equipa só dependesse de si. A questão é, essa confiança era uma confiança transversal à estrutura do Benfica? Nós não sabemos porque, infelizmente, nos clubes em Portugal, nem 1% das situações que se passam dentro dos clubes são verbalizadas. Portanto, é difícil dizer, ouvimos alguém dizer isto, alguém veio falar, não podemos usar a lógica de pé de microfone. Temos que usar as informações que vamos reunindo, as coisas que vamos sabendo, as evidências que nos vão chegando e algumas situações que também, alguns desabafos que às vezes pessoas que são protagonistas nos processos vão ditando. E a verdade é que, faça-se a análise que se faça, o José Mourinho, pelo menos até este momento em que estamos a falar, entregou. Foi a Alvalade ganhar, que era a sua parte, e capitalizou o facto do Sporting se ter espalhado ao comprido em 2 jogos consecutivos. Aí, também, com a estrutura do Benfica, a colaborar ou a ser parte numa manobra que impediu o Sporting de jogar só no dia 6 de maio com o Tondela e teve que jogar dia 29. E no meio disto tudo, eu só coloco esta questão. Desde que o José Mourinho, a 1 de março, ofereceu a renovação, o Benfica não é obrigado a oferecer a renovação, eu disse sempre, em todos os patamares, em todas as plataformas, em todas as montras da média livre, que não há problema nenhum do Benfica encarar José Mourinho como um treinador de curto prazo. É estranho. Não é algo que estivéssemos à espera, mas pode encará-lo como um treinador de curto prazo. Agora, desde aí, qual foi a manifestação de confiança clara e inequívoca que foi dada a José Mourinho? É o que eu digo, tenho muita dificuldade em ver isso. O próprio José Mourinho tem mudado, Vítor, porque mesmo depois dessa primeira manifestação de vontade de renovar, dizia que tem contrato com o Benfica, que a decisão será sempre dele e não do agente, mas agora já lembra que é um homem livre para poder ouvir os interessados. Achas que é por isso, por estar à espera de mais, por estar desiludido eventualmente, que José Mourinho tem mudado tanto o discurso? Oh, Rita Pedroso, eu sei que tu reparaste numa coisa, eu sei que o Pedro Sousa se calhar também reparou, mas não quis falar nisso até agora, que foi uma coisa muito simples. Não sei se reparaste como é que acabou a conferência de imprensa do José Mourinho no passado domingo. Então acabou com o agressor de imprensa, desculpa, o assessor de imprensa, enganei-me, cometi um lapso. Não é agressor de imprensa, é assessor de imprensa, porque agora já há um acórdão do Conselho de Disciplina. Portanto, já há um acórdão do Conselho de Disciplina, portanto já... vamos ver depois se o Benfica vai pagar o recurso. Adiante. Acabou com o assessor de imprensa, ou lá o que é. Vítor, convido-te a concluir rapidamente, porque temos uma muito informação rápido. Então é muito rápido para perceberem. Força. A perguntar se a TVE tinha alguma pergunta. Para quem não sabe o que é a TVE, é a televisão espanhola. E como de repente houve-se um silêncio na sala, era do Egito, e não foram dadas perguntas a muita gente que lá estava, e ele faz a pergunta outra vez. Ele faz um desabafo, então só veio câmara, quase com desilusão por não haver uma pergunta em espanhol para o José Mourinho. Portanto, estamos a brincar? Estamos a brincar, Pedro Sousa? Tu percebes disto? Estamos a brincar? Alguma vez ia ser feita quase esse pedido à televisão espanhola para fazer uma pergunta ao José Mourinho? Se isso não tivesse sido combinado antes, ou pelo menos falado antes com o treinador, Vítor, não acho que fosse normal. A imprensa espanhola está bastante atenta àquilo que se passa no Benfica, naturalmente, com grande destaque de olhos postos em José Mourinho. E eu